Sejam bem-vindos ao canal O Céu é o Caminho. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e deixe o like e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe grandemente. Todos sabemos que a morte de Cristo mudou os rumos da humanidade. Graças a esse sacrifício, qualquer pessoa que se arrepende de seus pecados e crê nele como seu Salvador recebe o perdão eterno e a salvação. Mas há uma pessoa especial que foi profundamente impactada pelo amor de Jesus, não necessariamente no momento em que ele morreu na cruz. Refiro-me ao criminoso que recebeu a promessa de estar ao lado do Senhor no paraíso no mesmo dia. Estou falando também do centurião romano que, servindo seu império, ajudou a crucificar o Filho de Deus. Neste vídeo, vou contar como esses homens encontraram Cristo e as consequências que experimentaram. Você ficará impressionado com este momento. Antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações, pois quero ajudá-lo a entender a Bíblia de uma forma simples e fácil, todos os dias. Agora, vamos prosseguir. Antes de sabermos o que aconteceu, é importante entender o contexto histórico desta época. Também quero deixar claro que o que aconteceu com esses homens não está registrado na Bíblia, mas sim em manuscritos da época que relatam a história de duas figuras que fizeram parte da vida e dos eventos daquele tempo. A morte de Jesus em Jerusalém ocorreu sob a supervisão do exército romano. O cargo de centurião era um dos mais importantes, confiáveis e responsáveis dentro das forças romanas. Era um posto muito desejado, mas poucos o alcançavam, pois exigia não apenas coragem e habilidades militares, mas também uma disciplina rigorosa e lealdade inabalável ao império. O centurião era o comandante de uma centúria, uma espécie de batalhão formado por cerca de 100 soldados, e sua autoridade era absoluta. Um soldado que aspirava ao posto de centurião precisava provar não apenas sua bravura em combate, mas também suas habilidades estratégicas e de liderança. Ele tinha que ser um exemplo para seus homens, inspirando-os a seguir suas ordens sem questionar. Disciplina e obediência eram valores fundamentais para um centurião, e ele esperava o mesmo de seus subordinados. Além disso, sua inteligência devia ser destacada, pois uma única decisão só poderia determinar o resultado de uma batalha. Nesse contexto, liderar uma centúria era fazer parte de uma máquina militar severa, que impunha a ordem nas terras dominadas por Roma através da força. Uma das formas mais comuns de punir aqueles considerados criminosos era através de métodos brutais e exemplares. A crucificação, certamente, foi um dos métodos mais brutais de punição, e o centurião sobre o qual estamos falando provavelmente comandou a tortura e a morte de dezenas ou até centenas de pessoas ao longo de sua carreira. Nos episódios finais do ministério de Jesus na Terra, a traição de Judas, o julgamento, a prisão, a condenação e a crucificação tiveram um envolvimento crucial do exército romano, cumprindo assim as profecias das Escrituras sobre o destino de Cristo. Enquanto Jesus morria na cruz, os soldados dividiram suas roupas e lançaram sortes para decidir quem ficaria com sua túnica, cumprindo a profecia do versículo 18 do Salmo 22. Nesse salmo, Deus deu ao rei Davi uma série de revelações que se cumpriram no dia em que o Messias, da linhagem de Davi, foi crucificado. Quando Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o condenavam, ele deu seu último suspiro e entregou seu espírito nas mãos de Deus. Algo sobrenatural aconteceu então. A Bíblia relata que houve uma escuridão profunda sobre a terra, tão densa que, segundo dados científicos que estudam os manuscritos da época, foi semelhante à escuridão das 10 pragas que atingiram o Egito, onde se podia sentir a escuridão em seu entorno. Ao mesmo tempo, a Bíblia relata que houve um terremoto que abalou a terra, quebrando enormes rochas e rasgando o véu do templo de cima a baixo. Mas o mais extraordinário ainda estava por vir. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, é dito que os túmulos se abriram com os tremores, e os corpos de homens e mulheres de Deus que haviam morrido ressuscitaram, indo para a cidade santa de Jerusalém, onde foram vistos por muitas pessoas. Esses eventos sobrenaturais impactaram profundamente o centurião, fazendo-o acreditar que algo divino estava acontecendo. Apesar de ter testemunhado e participado de centenas de execuções brutais e cruéis, o oficial ficou atordoado e começou a questionar suas crenças e convicções. Não podia simplesmente ignorar o que estava presenciando. Já era tarde quando ele estava no Gólgota. O centurião olhou atentamente para o corpo de Jesus na cruz e disse uma frase que mudaria sua vida para sempre. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Esta frase está registrada em Marcos, capítulo 15, versículo 39. Ao fazer essa declaração,
o centurião demonstrava uma mudança profunda em sua compreensão e fé. Diante dele, o centurião viu o Messias, aquele que os líderes judeus acusavam de ser um falsificador. A luz que emana daquela cruz tocou seu espírito, dissipando dúvidas e pecados, e ele começou a registrar mentalmente os momentos que havia testemunhado. Como líder responsável pela execução de Jesus, ele acompanhou todos os passos, desde a prisão de Cristo até a sua crucificação. Tudo o que testemunhou agora fazia sentido, e o centurião começou a sentir arrependimento por ter participado da humilhação e desprezo que Jesus enfrentou. Ele manteve sua postura serena diante de falsas acusações, humilhação e violência. A reação calma e digna de Cristo não só revelou sua inocência, mas também sua natureza divina. Desde o momento em que foi levado perante o sumo sacerdote, Jesus enfrentou uma série de falsas acusações, mas nunca se enfureceu, nem tentou se defender. Diante de Pilatos e do povo judeu, durante o julgamento que levou à sua crucificação em troca da libertação de Barrabás, Jesus enfrentou mais injustiças e humilhações, mas permaneceu calmo. Mesmo após ser espancado, chicoteado e coroado com espinhos, ele, que tinha o poder de acabar com todo aquele sofrimento, escolheu suportá-lo em silêncio. Sofrendo, com apenas uma palavra, Jesus continuou a ser humilde. Obediente, ofereceu-se a Deus porque sabia que o plano do Pai era perfeito e que algo grandioso aconteceria ao final de sua vida. O último ato de Jesus foi olhar para o céu e pedir ao Pai que perdoasse aqueles que o condenaram, pois não sabiam o que faziam. Essa foi a demonstração máxima do amor incondicional de Jesus por toda a humanidade. O centurião, presente durante todo o processo, foi profundamente impactado. Logo concluiu que estava diante do Salvador do mundo. Ele não havia testemunhado apenas a morte de um homem, mas sinais que ultrapassavam a compreensão humana. Sua vida nunca mais seria a mesma. A Bíblia não menciona detalhes sobre a vida desse centurião, nem revela seu nome. No entanto, diversos manuscritos antigos falam sobre essa época e trazem histórias de pessoas que fizeram parte da vida e da morte de Jesus. Disse que o centurião renunciou à sua carreira militar para se dedicar completamente ao aprendizado do Evangelho de Jesus e depois pregar as boas novas a muitas pessoas. Ele se tornou um dos primeiros não-judeus a entregar sua vida a Cristo, tornando-se um claro exemplo de transformação e fé. Essa história, embora não registrada nas Escrituras, é lembrada como uma demonstração de como o encontro com Jesus pode mudar completamente a vida de uma pessoa. O Império Romano não veria com bons olhos o abandono de um de seus melhores oficiais. O imperador Tibério César ordenou que ele fosse tratado como um traidor e que pagasse caro por isso. Após ser perseguido, o centurião foi preso e submetido a interrogatórios extremamente violentos, onde sofreu torturas para que negasse sua fé em Cristo, mas ele recusou. Como resultado, os torturadores foram ainda mais cruéis, e para silenciar sua voz, de modo que não pudesse mais pregar o Evangelho, cortaram sua língua. Esse ato brutal não tinha apenas o objetivo de feri-lo fisicamente, mas também de servir como exemplo para outros cristãos, no intuito de dissuadi-los de continuar a falar sobre a ressurreição de Jesus e de professar sua fé. Contudo, o plano de silenciar o centurião falhou. Ao invés de desmotivar os seguidores de Cristo, a crueldade infligida ao centurião inspirou ainda mais pessoas a acreditarem em Jesus, incluindo romanos, como ele, que antes serviam ao império. No final de sua vida, algumas tradições acreditam que o nome desse centurião era Longinos, que acabou sendo traduzido como Longino, considerado santo por algumas religiões. Deixe-me esclarecer que esta não é a minha opinião pessoal, nem a dos cristãos protestantes, que adoram apenas a Deus e não veneram nenhuma figura religiosa, por mais importante que tenha sido na história. Muitos cristãos, baseados em relatos bíblicos, afirmam que Longinus foi o soldado que perfurou o lado de Jesus com uma lança para garantir que ele estava realmente morto. Disse que água e sangue jorraram do corpo de Cristo, e que esse líquido teria espirrado nos olhos do centurião, curando milagrosamente um problema de visão que ele supostamente tinha. No entanto, a Bíblia não especifica que foi um centurião quem perfurou o corpo de Cristo, mas sim um dos seus soldados. Além disso, é importante lembrar que, nas forças de segurança de qualquer país, é improvável que um oficial com qualquer tipo de deficiência física possa continuar em serviço, pois isso causaria grandes problemas para ele e seus colegas. Portanto, a história de Longinos, embora significativa para algumas tradições, não é aceita por todos os cristãos e deve ser vista com cautela.